Hoje nós vamos ler estamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, itens 9 e 10, a cólera. Item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Quem é que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. À natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que tornas infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Essa é uma mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Agora vamos para o item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestem mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência,
a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Essa é uma mensagem do espírito Hahnemann, em Paris, 1863. Bom, dois textos fortes, e chega um momento que eles são tão diretos ao ponto que a gente não pode nem fingir que não entendeu, né? Lendo esse texto, isso me levou... A primeira coisa que me veio na mente foi uma música que eu ouvia quando eu era adolescente. E essa música tem no refrão a seguinte frase: o meu ódio é o veneno que eu tomo esperando que o outro morra. E eu pensava, quando eu era adolescente, né, com os meus 13, 14 anos, essa música não faz sentido, gente, porque se eu tô tomando... Como é que eu tô tomando veneno quando eu quero causar mal pro outro, né? Qual a lógica disso? A verdade é que eu era muito jovem para entender o real significado dessas palavras, e hoje, de certa forma, eu entendi, não hoje, né, mas, assim, na minha vida adulta, lendo o Evangelho, lendo a mensagem desses espíritos, é muito claro o que essa frase quer dizer. Quando eu estou destilando ódio, quando eu me deixo levar pela raiva, quando eu estou aqui torcendo pelo mal alheio, quando eu estou aqui dando mais importância a bens materiais do que a bens espirituais, quando eu estou me deixando consumir pelos meus sentimentos mais primitivos, os meus vícios da alma, os meus sentimentos mais negativos, eu estou bebendo veneno. Eu estou bebendo veneno. A raiva é um sentimento forte, explosivo, expansivo, agressivo. Quantos e quantos irmãos hoje não se encontram, por exemplo, atrás das grades, né, em prisões, porque reagiram num impulso e se deixaram levar pela raiva? Uma decisão não pensada que em um segundo, gente, só precisa de um segundo, às vezes meio segundo, e transforma a vida do ser humano drasticamente. Não transforma só a vida desse ser humano que tá preso, né? Transforma a vida daquele que, sei lá, digamos, uma briga de trânsito, você se estressou porque alguém te cortou no trânsito, aí você, ao invés de respirar fundo e falar, vai com Deus, você vai atrás da pessoa e fica perseguindo, gera sabe, uma perseguição de trânsito, daqui a pouco causa um acidente, por causa de meio segundo que faltou respirar fundo e falar, hoje não. E aí, por causa dessa decisão não pensada, se deixar levar por um sentimento, a flor da pele, você não, né, mas a gente, né, existe a possibilidade da gente alterar drasticamente a nossa vida, a vida de um irmão que a gente não conhece, e a vida de tantas outras pessoas que são impactadas, né, famílias, pais, mães, irmãs, maridos, esposas, filhos, que são impactados
porque a gente se deixou levar por um sentimento, porque a gente não teve a capacidade, a habilidade de gerir as nossas emoções, né? Então, em um segundo, em uma reação completamente emocional, porque a gente não parou para pensar duas vezes, a gente não respirou fundo, a gente pode acabar impactando, às vezes até, gente, às vezes a gente pode até acabar com a vida de alguém numa reação dessa, né? Explosiva, não pensada. Por quê? Né? São emoções cruas. E aí falta um pouquinho de maturidade emocional nossa para poder gerir isso. E essa nossa falta de responsabilidade, essa nossa falta, às vezes, até de um pouquinho de maturidade emocional, sabe? De pensar, refletir, olha, gente, não vale a minha paz. Por causa disso, né, a gente acaba criando feridas em famílias inteiras. E a gente cria uma culpa que o nosso espírito vai carregar por anos e anos. E às vezes a gente só se dá conta do dano que causou quando retorna à pátria espiritual. Que aí, gente, se as emoções são intensas agora que a gente está encarnado, é muito mais cru, vamos dizer assim, quando a gente está desencarnado. Porque aqui a gente ainda tem o véu do esquecimento. Aqui a gente está sujeito a sentimentos físicos, porque a gente está preso na matéria. Quando a gente desencarna, é levantado o véu do esquecimento. E aí, além da gente ter que se lidar com as coisas que a gente fez nessa encarnação, a gente é lembrado do plano encarnatório que a gente fez e que a gente não cumpriu, ou até que a gente desviou, ou de todos os débitos que a gente está aqui, ó, acrescentando as rixas que a gente está criando com outros espíritos, os débitos, novos débitos que a gente está adquirindo. Quando, na verdade, a gente vem nessa encarnação com o objetivo de reparar alguns deles, de expiar alguns deles, né? Então, além da gente ter que lidar com a consequência dos nossos atos, né, dos débitos que a gente está adquirindo, por exemplo, por um segundo de que a gente se deixou levar pela emoção, a gente também tem que lidar com o sentimento de culpa, da vergonha, a prisão que é criada por nós mesmos em nossa mente através dos nossos sentimentos. E é essa prisão que acaba condenando tantos e tantos espíritos que desencarnam a vagar por séculos no umbral. A gente não percebe que a nossa raiva está nos envenenando. Eu estou me envenenando porque eu estou emitindo fluidos de baixa vibração. Eu estou atraindo e eu estou alimentando espíritos desencarnados tão pouco evoluídos quanto eu. E esses espíritos que estão ali do meu lado, enquanto eu estou emitindo esses sentimentos de baixa frequência, eles estão se beneficiando dessa baixa frequência que eu estou emitindo. Eles estão consumindo esses sentimentos de raiva, de rancor, de inveja. Você acha que esses espíritos pouco evoluídos, eles vão me convencer a sair dessa? Se eles estão ali se beneficiando do fato de que eu estou em volta nesses fluidos, eles vão me convidar a sair? Jamais. Eles vão recomendar, eles vão soprar no meu ouvido que eu me acalme nesses momentos? Não, gente. Eles vão querer que eu leia o Evangelho, que eu busque esclarecimento em obras espíritas? Ou será que eles vão ficar soprando ali no meu ouvido? Aquela pessoa me fez mal, eu tenho que me vingar, eu não posso deixar barato, como ele ousa. Esses espíritos menos evoluídos que são atraídos pelos meus sentimentos de baixa frequência, de baixa vibração, eles vão alimentar
alimentar mais sentimentos de baixa vibração. Eles vão ali, ó, no meu orgulho, na minha vaidade, vão cutucar as minhas feridas para que eu tenha uma reação primitiva de responder sem pensar. Eles vão alimentar a minha raiva, o meu ódio, a minha inveja, porque eles consomem, eles se alimentam desses sentimentos que eu estou emitindo. Você já ouviu aquele ditado, com certeza, né, gente? Porque eu tenho 32 anos, eu já ouvi isso várias vezes na minha vida, eu acho difícil que alguém não tenha ouvido, né? Quem anda com porcos, farelo come. Ou ainda, né? Eu hoje também ouvia muito quando era criança, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É mais ou menos por aí que eu quero explorar. Se eu cultivo ódio, eu vou atrair quem quer consumir ódio. Se eu cultivo inveja, eu vou me cercar de gente invejosa. Se eu planto raiva, não dá para colher amor. Se eu planto espinho, eu não vou colher flor. Chega a ser até incoerente, né, gente? Vamos pela lógica. Vamos pela lógica. Eu tenho uma semente de limão. Eu planto uma semente de limão. O que é que eu vou colher? Abacaxi? Não dá, gente. Não dá. Se eu planto limão, eu vou colher limão. Não dá para plantar limão e querer colher abacaxi. São plantas completamente diferentes. A semente é diferente, o plantio é diferente, o cuidado é diferente. Não dá para eu plantar um fruto azedo e querer colher algo doce. Não dá. Não é assim que funciona. Então, se eu quero paz, eu quero amor, eu quero companheirismo, eu quero serenidade, eu quero perdão, o que é que eu tenho que fazer? Quais são os sentimentos que eu devo cultivar? Ah, Janaína, eu não consigo. Eu não consigo ficar vendo coisa errada, eu não aguento mais ficar sofrendo injustiça, calada, todo mundo se dá bem, só eu me dou mal. Eu não aguento ver esse povo que fica espalhando coisa errada e pagando de santo. O único julgamento que realmente deve nos importar na condição de espíritas é o julgamento de Deus, nosso Pai. Não é aqui o nosso papel, na condição de espíritas, bancar o juiz da moral e dos bons costumes. A gente tem que, primeiramente, cuidar de nós mesmos, do nosso espírito. Garantir que nós estamos no caminho certo, que nós estamos alinhados com os ensinamentos do Mestre e os valores do Mestre Jesus Cristo. Quando a gente foca em aplicar as leis de Deus no nosso dia a dia, as coisas mudam. Porque se a gente está alinhado com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente está alinhado com os valores do Cristo, se a gente aplica as lições do nosso Mestre Jesus Cristo no nosso dia a dia, não tem espírito, não tem irmãozinho inferior que aguente ficar do nosso lado. Porque a gente vai começar a vibrar numa frequência tão boa, tão alta, tão positiva, tão cheia de luz, que eles não vão aguentar ficar perto. Eles não conseguem. Se a gente está bem fixado, bem alinhado com os ensinamentos do Evangelho, com as leis divinas que a gente conhece do Livro dos Espíritos, não tem espírito, não tem irmãozinho que consiga tirar a nossa paz. Eles vão tentar. Ou vão tentar. Eles vão tentar em você, se eles não conseguirem chegar em você, eles vão tentar no seu esposo, na sua esposa, e aí se eles não conseguirem chegar no seu esposo, na sua esposa, eles vão tentar nos seus filhos, eles vão tentar nos seus pais, eles vão tentar nos seus irmãos, eles vão tentar nos seus tios, eles vão expandindo assim na sua árvore genealógica, vai ter primo que você nunca conheceu na vida que vai tentar te tirar a paz. Mas é aí que a gente tem que buscar as ferramentas necessárias para manter a nossa serenidade. A gente tem que lembrar, estamos num mundo de provas e expiações. É um mundo que vai nos testar. É um mundo que vai nos fazer confrontar
as nossas grandes falhas. Esse é um mundo que vai fazer a gente olhar no espelho, sim, nu e cru, e a gente não vai conseguir desviar o olhar. São os pontos, ao invés da gente ficar olhando tudo que tem de errado, vamos ver isso como oportunidades. Oportunidades, pontos de melhoria. As instâncias da nossa evolução em que nós temos a oportunidade, a chance de evoluir e melhorar nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase singela é um convite à autorreflexão. Vamos fazer o balanço do eu. Se eu me conheço, se eu reconheço onde é que o sapato me aperta o calo, então eu sei quais são os aspectos da minha vida que requerem esforço de melhoria. Se eu sei que no dia a dia, a caminho do trabalho, quando uma pessoa me corta no trânsito, isso estraga o meu dia, me tira do sério, então é aí que eu tenho que começar. Se eu sei que na convivência doméstica, certas atitudes, certos comportamentos, às vezes até característica do outro, me incomoda profundamente, de forma que eu não consigo pensar em outra coisa, é aí que eu tenho que começar. Onde é que tá te afetando? Ah, porque quando aquele colega de trabalho faz isso, isso e aquilo, nossa, ele estraga profundamente o meu dia. Então é aí que você deve começar. Aquelas situações que mais nos incomodam, normalmente elas indicam que é onde a gente precisa começar. É entender, primeiro, por que me incomoda tanto? Segundo, já que me incomoda, tem algo que eu possa fazer para impedir que me incomode? Se eu não tenho nada para fazer, então, ok. Eu sei o que me incomoda. E não tem nada que eu possa fazer para impedir que me incomode. Então, o que é que eu consigo fazer para diminuir os efeitos? No trânsito, poxa, às vezes, se você vai no trânsito e quando alguém te corta no trânsito, isso te incomoda muito, que tal você começar a ir a dirigir ouvindo músicas de louvor, ou um podcast espírita, ou um audiobook espírita. Ou então, quando alguém te cortar, você faz uma oração em voz alta, reza por aquele irmão. Às vezes ele precisa chegar em algum lugar com muita pressa, às vezes está levando uma gestante para o hospital, às vezes está levando alguém em situação de vulnerabilidade para o hospital, a gente não sabe, não estamos aqui para julgar. Mas ora para aquele irmão, é um começo. Quando a gente deitar a cabeça no travesseiro, vamos perguntar: os meus pensamentos e as minhas atitudes do dia de hoje, elas me aproximam ou me afastam do Cristo? São diversas as situações no nosso dia a dia que vão colocar a nossa serenidade em teste. Seja o convívio com o núcleo familiar, situações com colegas de trabalho, relação com companheiro, filho, divergências de opinião, as questões mal resolvidas que nós temos conosco mesmo. E para tudo, gente, o remédio é um só. Conserva-te em sintonia com o Altíssimo. Esse ano, não estou aqui entrando no mérito de política, lado A, lado B, quem está certo, quem está errado, mas esse ano, por exemplo, é um ano eleitoral. E muitas relações são rompidas porque a gente tem divergência de opiniões. E, de novo, não estou entrando no mérito, mas vamos pensar, a gente está em fevereiro, se a gente sabe que a gente briga por causa desse assunto, de fevereiro até outubro, olha quanto tempo a gente tem para buscar uma solução. Olha quanto tempo a gente tem para testar ferramentas para não deixar a divergência de opiniões nos tirar do sério. Olha que oportunidade. O assunto vem em fevereiro, gente. Ó, já dá para preparar, né?
A questão aqui é, nós somos os responsáveis por manter a nossa serenidade. E olha que bênção. Se está nas nossas mãos resolver, gente, não precisa do outro, é a gente. Não precisa de mais ninguém, não precisa do aval de ninguém, não precisa da permissão de ninguém, precisa a gente achar uma forma, uma estratégia que funciona para a gente. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas eu já adianto, gente, não é uma receita de bolo. Não é o tipo da coisa que um tamanho único vai caber para todo mundo. Para cada pessoa, para cada situação. Às vezes, o que funciona na sua relação com o seu filho não vai funcionar na sua relação com o seu parceiro, não vai funcionar na sua relação de trabalho. Isso aqui são ferramentas. A verdade é que a gente tem que testar o que funciona para a gente. O que funciona para a gente incorpora no nosso dia a dia, o que não funciona, a gente deixa de lado. A gente pode tentar, né, um método, são muitos métodos, né, para a gente se acalmar quando a gente está com os ânimos exaltados. A gente pode tentar contar até 10, 30, 90, 100, 1 bilhão, a gente conta até 1 bilhão, se preciso for. A gente pode fazer uma oração. Fazer uma oração requer uma pausa, requer que a gente pare e se concentre para se conectar com o Altíssimo. E esse fato da gente fazer essa pausa, sabe, só da gente sair daquele segundo do ânimo, sabe, da reação primitiva, nossa, só isso já ajuda tanto para a gente se acalmar. A gente pode fazer uma oração rogando a Deus, a Maria Santíssima, a sabedoria para lidar com determinado sentimento, com determinada situação. Se você tem a flexibilidade, sair para dar uma caminhada, botar o pé na areia, molhar os dedinhos na água do mar para quem está aí perto de Copacabana, do Leme. Se não consegue sair para dar uma caminhada, só se retira, sabe? Por exemplo, você está no trabalho, se estressou na situação de trabalho, tira 5 minutinhos, vai no banheiro, faz uma meditação rápida, ouve um áudio que te acalme, ouve uma música pacífica, pode ser, eu gosto muito de ouvir Ave Maria, para me concentrar, então, ouve uma Ave Maria, ouve sons da natureza, ouve uma mensagem espírita no YouTube, mensagem do Divaldo, lê um texto do Chico Xavier. O primeiro passo é quebrar a reação primitiva, quebrar aquela reação impulsiva. Depende da gente. E aí, quando a gente consegue quebrar essa reação, a gente está educando o nosso espírito a não ser impulsivo, a buscar as ferramentas que vão preservar a nossa paz. E eu repito, gente, não é uma receita de bolo, não é um método único que funciona para todo mundo, nem em todas as situações. Às vezes o que funciona na situação A não funciona na situação B. Às vezes é uma combinação de fazer todos os métodos em sequência, às vezes é mudar a sequência dos métodos. Tem que testar. Então vamos testar. Todo dia a gente tem a oportunidade de testar. Todo dia vai ter uma situação que, se você permitir, vai te tirar do sério. E aí, às vezes, você até já saiu do sério, mas aí, quando você percebe que saiu do sério, você para, volta para o prumo e tenta de novo. Eu li hoje, né, uma mensagem que dizia assim: o dia tem 24 horas. Se você errou há 1 segundo atrás, então começa um novo dia a partir daquele segundo e tenta nesse novo dia que acabou de começar, a partir desse instante, dessas próximas 24 horas, tenta não repetir o erro. Olha, a gente todo dia, a todo momento tem oportunidade de fazer diferente, de tentar algo novo. Mas a paz de espírito que a gente tanto busca e que a gente tanto deseja, ela só depende de nós mesmos. É um trabalho contínuo em nossa jornada de evolução, mas o que nos diferencia dessa jornada de progresso
é o nosso desejo contínuo de seguir melhorando. Então, se a gente entende que não somos espíritos perfeitos, mas desejamos chegar lá mais cedo, antes cedo do que tarde, a gente tem que fazer o esforço ativo de domar as nossas más tendências, de domar os nossos impulsos mais primitivos, de realmente incorporar no nosso espírito os ensinamentos. E não se engane que quando você aprender que ainda assim esses sentimentos podem não surgir. A gente leu aqui no Evangelho, esses sentimentos ainda vão surgir. Mas quando a gente tem o conhecimento e as ferramentas, a gente consegue lidar com eles de uma forma melhor, e assim a gente consegue buscar, construir ou ainda preservar a serenidade que a gente tanto quer e busca para nós mesmos. Então é isso, gente. Vamos seguir na nossa jornada evolutiva, no nosso desejo contínuo de aprender, de evoluir na condição de espíritos imortais que somos. Vamos construir e vamos manter a serenidade que nós buscamos, porque no fim das contas ela depende apenas de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.